Muito bem, pessoal, vamos dar sequência então ao nosso assunto sobre alterações hemodinâmicas. Dessa vez, então, eu vou tratar com vocês sobre o tema hipovolemia e o que eu espero ao final dessa aula. Que vocês sejam capazes de diferenciar animais hipovolêmicos de animais desidratados. Animais desidratados nós já vimos na aula passada, então a gente sabe que existem algumas diferenças aí entre esses dois distúrbios. Quero que vocês conheçam as soluções coloidais que a gente utiliza para tratamento da hipovolemia, quando que vamos utilizar uma ou outra, os riscos e as limitações que nós temos com cada tipo de solução coloidal. Quero que vocês saibam o mínimo necessário para realizar uma transfusão sanguínea, então quando que um paciente precisa de transfusão, quais são os riscos dessa terapia, quais os cuidados que nós temos que tomar e como que nós vamos obter e, se for o caso, conservar uma bolsa de sangue de um doador canino ou felino, certo? Então, revisando o que nós conversamos na aula passada sobre hipovolemia. O que é hipovolemia? Uma deficiência de volume de líquido dentro daquele compartimento intravascular. Nós temos 3 compartimentos de líquidos no corpo. Um intracelular, que retém 40% do fluido do corpo. Um extracelular, onde nós temos 15% do peso corpóreo sendo de líquidos, e nós temos um compartimento intravascular que corresponde a 5% da massa corporal como sendo de líquidos. Então, quando nós falamos em hipovolemia, nós estamos nos referindo exclusivamente a esse compartimento vascular. É uma deficiência mais aguda, normalmente são condições emergenciais, e esses animais vão demonstrar alguns sinais de deficiência de volume. Então, nós vamos ter uma mucosa pálida, um tempo de perfusão capilar aumentado, indicando então que nós temos uma deficiência na chegada de sangue na microcirculação. Vamos ter uma redução da produção de urina. Por quê? Porque nós já vimos que o organismo não pode se dar o luxo de desperdiçar água com urina numa situação de baixo volume. Então, nós temos uma liberação alta de ADH, de hormônio antidiurético, e essa liberação de hormônio antidiurético vai fazer com que ocorra uma maior reabsorção de água nos rins, para tentar, então, poupar o máximo possível de volume, ok? Outros sinais que nós vamos ter, então, são relativos ao sistema cardiovascular. Nós vamos ter um abafamento, né, um som menos intenso das bulhas cardíacas, a ausculta. Isso também pode ser detectado na palpação entre o terceiro e o quinto espaço intercostais, onde a gente vai sentir choque pré-cordial menos intenso. Então, o movimento produzido pelos batimentos cardíacos na parede costal vai ser palpado com menor intensidade. Outro sinal que nós observamos com menos intensidade é o pulso, né? O pulso arterial, onde nós normalmente palpamos na artéria femoral. Esse pulso tende a estar mais fraco ou até mesmo ausente. E quando esse pulso se caracteriza muito rápido e muito fraco, nós chamamos esse pulso de filiforme. Tá? Então, é uma característica de animais que estão com pouco volume dentro dos vasos e, em função disso, não produzem um pulso com pressão satisfatória. Também podemos observar o colabamento das veias periféricas, então essas veias ficam mais vazias, né, menos engurgitadas pelo sangue que passa por ali, como uma consequência óbvia, então, da baixa de volume. Para tratar essa condição, nós não vamos utilizar as soluções cristalóides que nós vimos na aula passada. Então, não é apenas Ringer lactato e solução fisiológica que vai tratar essa condição. Por quê? Nós precisamos de soluções que entrem no vaso e fiquem no vaso. As soluções cristalóides que nós vimos, elas são boas para tratar a desidratação, porque elas elevam a pressão hidrostática. Então, assim que elas entram no vaso, elas já são transferidas para o compartimento extracelular, que é onde nós precisamos dela.
Aqui não. Na hipovolemia, nós precisamos preencher os vasos, né? O leito vascular. Então, essas soluções têm que ter moléculas maiores, moléculas que tenham dificuldade de sair de dentro desses vasos e, com isso, mantenham a pressão. Essas reposições normalmente são feitas numa proporção de 3:1, tá? Então, nós vamos utilizar uma solução coloidal que é chamada de expansora. Por que expansora? Porque ela expande o volume que está presente dentro dos vasos, e uma solução hidratante, que são os cristalóides ou as soluções salinas que nós já vimos. Para cada parte de expansor, nós vamos utilizar 3 partes de soluções hidratantes. Como exemplo, 1 litro de sangue para 3 litros de solução fisiológica, ou 1 litro de uma solução comercial industrializada de expansor, como uma gelatina, um hidroxietilamida, e 3 partes de Ringer lactato, por exemplo. Certo? Então, normalmente nós utilizamos 3 a 4 vezes o volume que o animal perdeu. Esse volume é estimado, né? Nós não temos como saber precisamente o quanto de volume vascular foi perdido, mas pelos sinais clínicos nós podemos estimar, como a gente vai ver mais adiante. Muito bem, iniciando então o nosso assunto sobre transfusões. As transfusões sanguíneas, elas são bastante úteis nas condições de alteração hemodinâmica, principalmente nas situações emergenciais. Para as transfusões nós podemos utilizar tanto o sangue total quanto os hemoderivados. Então nós podemos fracionar essas bolsas de sangue em porções que serão mais úteis para o nosso paciente, que acabam então por nos fornecer um aproveitamento melhor dessa bolsa. A gente pode utilizar em mais situações uma mesma bolsa. O sangue, ele tem diversas vantagens. Ele é muito útil porque ele é um colóide natural. Por que ele é colóide? Porque ele tem proteínas, ele tem moléculas que entram no vaso e ficam no vaso, então ele não vai ser transmitido para o compartimento extracelular, provocando edemas. Ele também é fonte de oxigênio, de proteínas e de fatores de coagulação. Então, aqueles pacientes que estão com deficiência de fator de coagulação, pacientes envenenados, pacientes que foram vítimas de acidente ofídico, que não conseguem coagular o próprio sangue, eles se beneficiam muito das transfusões sanguíneas. Quando que nós vamos utilizar? Em diversas situações, mas as mais frequentes são as hemorragias. Então, aquele paciente com traumatismo, que sofreu uma ruptura de vaso ou uma ruptura de uma víscera parenquimatosa, como o fígado ou o baço, por exemplo, que está com uma perda ativa e importante de sangue, ele vai se beneficiar muito das transfusões. Outras indicações que nós temos são as anemias, né? As anemias daquele paciente que já não consegue mais produzir hemácias porque tem uma insuficiência renal, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, ou um paciente que não consegue mais produzir fatores de coagulação ou albumina por uma enfermidade hepática crônica, anemias envolvendo hemólise, né, hemoparasitas. Então, nós temos uma série de indicações para as transfusões, né? É um produto muito útil, muito benéfico para diversas situações, diversas patologias aí que os nossos pacientes apresentam. Contudo, é uma terapia que pode apresentar falhas. Nós temos alguns riscos dessa terapia, nós temos que conhecer esses riscos e tomar o máximo de precauções que estiverem ao nosso alcance para minimizar o risco dessas falhas. Uma dessas possíveis complicações que nós podemos ter são as reações de incompatibilidade, né? Assim como acontece em humanos, os animais apresentam grupos sanguíneos. O que são esses grupos sanguíneos? São tipos diferentes de substâncias, substâncias que estão presentes nas membranas das hemácias, tá? Então, essas substâncias, quando diferentes entre um indivíduo e outro, podem provocar reações. Um organismo de um indivíduo que recebe o sangue pode reconhecer essas substâncias, esses antígenos que ficam na membrana das hemácias, como estranhas, e com isso
promover hemólise, promover a destruição desse sangue, podendo até levar esse paciente a óbito. Em cães, nós temos 7 antígenos diferentes nas membranas das hemácias que determinam 8 grupos diferentes de sangue. Infelizmente, no Brasil, nós temos pouco estudo ainda sobre os grupos sanguíneos dos animais, dos cães. Então, nós não conseguimos, na maioria das situações, fazer a tipagem do sangue desses animais antes de fazer uma transfusão sanguínea. Os dados que nós temos de grupos mais reativos, de quais grupos que já nascem, né, com anticorpos naturais contra outros grupos, eles são oriundos de estudos de outros países, então acaba muitas vezes não sendo muito útil, muito representativo aqui para a nossa realidade, porque a gente sabe que tem muita variação geográfica na prevalência de grupos sanguíneos. Então, nós sabemos que existem esses grupos, mas nós não realizamos a tipagem, né, a identificação do tipo sanguíneo dos animais antes de fazer as transfusões. Em gatos é um pouquinho diferente. Em gatos é bem mais simples a questão dos grupos e nós temos já em alguns bancos de sangue no Brasil e em algumas universidades o serviço de tipagem sanguínea. Então é mais fácil nós realizarmos a tipagem sanguínea em gatos no Brasil. Em gatos, o sistema se assemelha um pouquinho ao de humanos, né? Nós temos 3 tipos, o tipo A, tipo B e o tipo AB. Sendo que o tipo A é o mais frequente, essa porcentagem aqui não é nossa, tá? Não é de estudos brasileiros, é uma porcentagem que revela a prevalência maior do tipo A em estudos internacionais, mas eu fiz a tipagem sanguínea dos gatos com os quais eu trabalhei no meu experimento do mestrado e o resultado que eu tive foi muito semelhante aos estudos internacionais. Então, dos 19 gatos que eu testei, todos eram tipo A. Eu tive 100% de tipo A nos animais do meu estudo, e isso está de acordo, então, com os dados da literatura internacional, certo? Então, nós temos uma predominância de tipo A nos animais sem raça definida, que é a maioria da nossa população. Então, existe uma segurança maior de nós fazermos transfusões sanguíneas em gatos, desde que eles sejam sem raça definida, porque a chance deles serem do tipo A é muito grande. Nós sabemos que na nossa população existe a predominância desse tipo sanguíneo, certo? Mas, se por acaso nós formos fazer transfusão em animais incompatíveis, em animais com tipos sanguíneos diferentes, é muito pouco provável que essas reações sejam graves, certo? Então, se nós doarmos transfundirmos o sangue de um animal tipo B para um animal do tipo A, que é a maioria, provavelmente nós vamos ter apenas uma reação leve. O grande risco que nós temos aqui é de transfundir um sangue tipo A para um animal de sangue tipo B. São animais de raças puras, tá? Então, animais de raça angorá, né, enfim, raças exóticas, né, que não são tão comuns na nossa rotina, eles têm uma chance maior de ter o sangue tipo B. Então, nessas situações, se nós fizermos uma transfusão de um sangue tipo A, nós podemos ter reação grave, até mesmo fatal, imediata, ok? Muito bem, como é que ocorrem esses acidentes transfusionais por incompatibilidade? Nós temos a presença de um antígeno, tá? Então de um elemento estranho na membrana das hemácias de um animal doador, que vai ser reconhecido, vai ativar então o sistema complemento, e junto com as imunoglobulinas, principalmente G e M, vão determinar a destruição, então a lise dessas células, a destruição desse sangue. Na primeira reação, né, a primeira transfusão incompatível, normalmente nós não temos reação detectável, tá? Por quê? Porque leva aí um tempo até que esse animal consiga produzir anticorpos necessários para produzir uma reação detectável clinicamente. Então, nós podemos transfundir sangue de um paciente incompatível
né, de um doador incompatível para um receptor várias vezes dentro de um período de 4 a 5 dias, que é o tempo que leva para esse animal produzir as hemolisinas necessárias para destruir esse sangue. Se após esse período nós fizermos novas transfusões, aí sim esse sangue vai ser reconhecido como estranho e nós vamos ter uma reação de maior ou menor gravidade, dependendo do tipo sanguíneo desse paciente. O que pode acontecer? Esses eritrócitos estranhos que foram transfundidos vão ser destruídos. Esse receptor vai ficar sensibilizado por um período aí que pode ser bastante longo, por anos. Então, ao longo de anos, se ele receber uma nova transfusão de um sangue incompatível, ele vai ter uma resposta, uma reação que pode ser bastante grave. Se esse animal já foi sensibilizado, ele pode ter uma reação já logo instantes depois da transfusão de sangue incompatível, ok? Uma outra consequência que nós podemos ter da incompatibilidade sanguínea é hemólise em recém-nascidos de uma mãe sensibilizada. Então, uma mãe que recebeu uma transfusão de sangue incompatível vai criar hemolisinas, vai ficar sensibilizada para aquele sangue estranho, e se ela for fecundada, né, por um macho desse tipo sanguíneo estranho ao dela, e esse tipo sanguíneo for o mesmo do feto, ela pode transmitir imunoglobulinas que vão destruir o sangue desse feto, tá? Então, isso é comum em equinos e em humanos, né? A eritroblastose fetal ou isoeritrólise neonatal, e é consequência aí da sensibilização por transfusão de sangue incompatível. O que esses animais vão mostrar? A partir do momento que vocês começarem a gotejar um sangue incompatível para um receptor sensibilizado, ele pode mostrar os mais variáveis sinais, desde uma simples inquietação, salivação, até mesmo o óbito. Tá? Então, nós podemos ter animais que convulsionam, que atingem altas temperaturas corporais, apresentam rigidez muscular, micção espontânea, defecação, enfim, sinais variados, né? Esses animais têm que ficar em monitoração. Nós não podemos fazer uma transfusão e deixar o paciente sozinho. Pelo menos nos primeiros 30 minutos é o período mais crítico que esses animais têm que ser monitorados contra todos esses sinais. Eles são variados, certo? Então, alguns animais vão apresentar sinais leves, outros vão apresentar todos esses sinais aqui e rapidamente podem ir a óbito. Em análises laboratoriais, o que nós vamos observar na maioria das vezes é hemoglobinemia e hemoglobinúria. Por quê? Porque essas hemácias estão sendo destruídas e a hemoglobina que está dentro delas vai ficar livre na circulação. Okay? Então, são os sinais mais comuns que nós vamos observar, além de sinais hemodinâmicos de hipotensão, né? Nós vamos ter aí uma queda brusca na pressão arterial e com isso esse paciente pode inclusive ir a óbito. Se as reações forem leves, esse paciente pode se recuperar, certo? Em torno de 12 a 24 horas, mas ele vai ficar sensibilizado por anos contra esse tipo sanguíneo incompatível que ele recebeu. Então, toda vez que nós fizermos uma transfusão e um paciente apresentar reação, é importante que isso seja registrado nos prontuários dos pacientes para evitar que nós façamos uma nova transfusão incompatível que leve esse paciente a óbito futuramente. O proprietário também tem que ser avisado disso para que ele possa advertir um outro veterinário numa outra situação de atendimento futura. Como prevenir uma transfusão incompatível, uma reação transfusional? A maneira mais eficaz de prevenir seria a tipagem sanguínea, né? Que nós vimos que infelizmente não está disponível para cães e está disponível em poucos lugares para gatos. É diferente de humanos. Humanos, facilmente nós conseguimos obter a tipagem sanguínea e é praticamente impossível haver uma reação transfusional. Para animais ainda é muito limitado. Nós temos muito mais tipos sanguíneos ainda, se nós fôssemos falar de transfusões envolvendo bovinos e equinos, é praticamente impossível, né, nós identificarmos,
mas para gatos, ainda dependendo de onde a gente for trabalhar, a gente consegue fazer a tipagem. Um exame que está ao nosso alcance, que é relativamente simples de fazer quando nós temos algum apoio laboratorial, é a prova cruzada. Tá? A prova cruzada ela é relativamente rápida, em questão de 1 hora e 30, nós conseguimos ter um resultado que nos dá uma boa segurança aí, não tão boa quanto a tipagem, mas uma boa segurança sobre a compatibilidade entre doador e receptor. No que consiste a prova cruzada? Nós vamos cruzar, né? Então nós vamos confrontar o sangue do animal que vai doar com o soro do animal que vai receber. Onde é que estão as imunoglobulinas que vão reagir a um sangue estranho? No soro do receptor. E onde é que estão os antígenos estranhos que vão provocar reação? Nas hemácias, então no sangue total do doador, tá? Após o confronto desses dois materiais, o que nós vamos ter? Ou a formação de grumos, né, que isso pode ser visto macroscopicamente muitas vezes, ou a ausência de grumos. Então, esse sangue não aglutinou. Isso feito a grosso modo, nos dá alguma chance de fazer uma transfusão com segurança. Eu posso confrontar uma gota do soro do receptor com uma gota de sangue total do doador e avaliar numa lâmina de vidro se ocorre ou não a formação de grumos. Essa prova aqui é uma maneira mais grosseira, rápida, emergencial de nós fazermos a prova cruzada, certo? A prova cruzada completa, ela não é assim, ela leva 1 hora e é feita em laboratório. Mas em condições emergenciais é melhor nós realizarmos esse teste aqui grosseiro do que não fazer prova alguma, tá? Então, rapidamente a gente consegue coletar um pequeno volume de sangue do receptor, um pequeno volume de sangue do doador, deixar coagular o sangue do receptor para separarmos uma gotinha do soro, e aí nós confrontamos então com uma gota do sangue total do doador. Numa plaquinha de vidro, nós conseguimos observar se ocorre formação de grumos ou não. Qual que é o problema com essa prova? Muitas vezes essa reação de grumos e de aglutinação, ela não é tão visível macroscopicamente. Nós precisamos então de um suporte laboratorial para ter uma prova um resultado mais fiel. De que modo isso é feito no laboratório? Lógico que vocês não precisam saber esse passo a passo aqui, tá? Mas vocês precisam saber como coletar as amostras. Essas amostras são colhidas em frascos normais para hemograma e bioquímico. Um volume de 3 a 5 ml é mais do que suficiente. E a partir dali, então, no laboratório vai ser separado material do doador e do receptor para confrontar esses dois materiais. A partir daí, o que nós temos? Soro do receptor e do doador e soro mais hemácias do doador e do receptor, ok? Nós vamos cruzar esses materiais por meio da prova maior e da prova menor. A prova maior é a que mais nos importa aqui. Por quê? Porque a prova maior simula exatamente o que vai acontecer na transfusão. A prova maior vai confrontar o soro do animal que recebe com as hemácias do animal que doa. É exatamente o que acontece na transfusão. Nós vamos colocar hemácias de um animal doador em confronto com as imunoglobulinas de um animal que recebe. Então, um pequeno volume de soro do animal que recebe, mais hemácias de um animal que doa, não podem dar reação. Se na prova maior nós tivermos qualquer sinal de reação, nós consideramos essa reação positiva e esses animais não podem não pode haver transfusão entre esses animais, ok? Então, inviabiliza a transfusão. Já na prova menor é diferente. Por quê? Porque ela vai testar o soro do animal que vai doar com as hemácias do animal que vai receber. Na verdade, ela testa o que aconteceria se nós fizéssemos o contrário.
tá? Se nós pegássemos sangue do receptor e fornecêssemos para o doador. Aqui, se houver alguma aglutinação, algum sinal de reação, não temos tanto problema, porque na verdade nós vamos fazer o contrário, nós vamos dar o sangue do doador para esse receptor aqui. Então não tem tanto problema, mas mesmo assim esse animal precisa ser monitorado. O que é o ideal? O ideal é que as duas provas resultem negativas, que nós não tenhamos nenhum sinal de hemólise, nem na prova maior e nem na prova menor, ok? Aí sim nós podemos transfundir com segurança. Numa situação emergencial, em que nós não tenhamos como fazer nenhuma prova cruzada, nem mesmo aquela opção grosseira que nós vimos anteriormente, o que nós podemos fazer? Um pequeno volume do animal que vai doar, nós transfundimos esse pequeno volume rapidamente e observamos o receptor. Se durante 15 a 30 minutos ele não apresentar qualquer sinal de reação, nós seguimos com a transfusão. Mas se ele apresentar qualquer sinal daqueles que nós vimos, então micção espontânea, salivação, tremores, convulsão, agitação, nós suspendemos imediatamente a transfusão, iniciamos uma fluidoterapia agressiva para combater a queda súbita da pressão arterial que vai ocorrer, entramos com corticoide, que é um anti-inflamatório utilizado para inibir essas reações imunes súbitas, e um vasopressor. Tá? Então, nós podemos usar aqui uma dopamina ou até mesmo uma adrenalina, dependendo da situação, certo? Então, a primeira medida, detectando-se uma reação transfusional, é suspender a transfusão, ok? Então, a primeira medida é parar com o estímulo. E depois nós vamos dar o tratamento de suporte, fluidoterapia agressiva, corticoide para combater a reação imune e vasopressor. É comum também na nossa rotina o uso profilático de corticoide, então prevendo a possibilidade de uma reação transfusional, principalmente na ausência de apoio laboratorial para fazer a prova cruzada, nós já fornecemos o corticosteroide antes, tá? Minutos antes da transfusão. Mas é importante lembrar, é importante ter em mente que se o sangue for incompatível, o corticoide vai minimizar uma reação, mas ele não vai evitar. A reação vai ocorrer igual e nós temos risco de óbito mesmo assim. Então é importante sempre que possível fazer a prova cruzada e sempre que possível, né, em se tratando de felinos, fazer a tipagem sanguínea desses animais. Muito bem? Outras reações que nós podemos ter aí não relativas a tipos sanguíneos, né, a incompatibilidade, se referem ao anticoagulante. Então esses animais podem ter reação ao anticoagulante, que podem dar excitação ou hemorragia se a quantidade for aumentada. Podemos ter uma reação séptica, tá? O sangue, não esqueçam, é um ótimo meio de cultura, então ele contamina muito fácil. E exposto à temperatura ambiente, isso fica ainda mais fácil, nós podemos ter infecções relacionadas a isso, mas essas reações, felizmente, elas são menos frequentes. Normalmente, o que a gente tem aí de mais comum são as reações de incompatibilidade. Muito bem?